exatamente esta palavra: o povo tivesse um lugar para habitar, o povo de Deus. Davi não pôde edificar o templo ao Senhor Deus, porquanto a palavra diz, ele havia derramado muito sangue. Era um homem guerreiro, e Davi fez uma outorga de autoridade, abençoando seu filho Salomão, para que ele então levantasse e edificasse o templo ao Senhor. O templo foi levantado, edificado, e foi feito com promessa. E quando o templo foi levantado, o livro de Crônicas, eu quero rapidamente ler para os amados irmãos, não precisam abrir porque não é o texto central. A palavra de Deus faz questão de deixar registrado que a glória de Deus encheu de uma tal forma aquele templo que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Salomão, que edificou, ele agora se levanta para consagrar. E quando o templo é consagrado, a glória de Deus enche aquele lugar, enche de uma tal forma tão extraordinária e incontida, que os sacerdotes que estavam ali não podiam ficar de pé na presença do Senhor. Tão grande a glória de Deus. A glória é porque Deus estava ali. É porque o Senhor ordenara fosse levantado um altar para que o povo pudesse comparecer, estar na presença do Pai. Altar é presença de Deus. Você que está sobre o altar hoje, você está na presença de Deus. Então o Senhor me autoriza a dizer para os irmãos aqui do altar hoje: hoje há cura aqui para nós. Hoje há cura. Se alguém necessita cura, diga ao Senhor: eu preciso da tua cura. Hoje existem aqui no altar restaurações. Restituições. O que o diabo quis tirar da tua vida e por um tempo ficou, o Senhor começa uma obra de restituição. Deus está no altar. Você que está na presença do altar, você recebe a porção de Deus que é sobre o altar. Porque o altar ele santifica a oferta, e quando você se achega como uma oferta, um coração contrito e quebrantado, vem a bênção do altar e te cobre. Sabe, queridos, aqui não há falta de nada. Porque todas as coisas aqui são abundantes. Sobejam na presença do Pai. Sobejam na presença de Deus. Há um sobejar na presença do Senhor, e a glória é tamanha. E foi tamanha, e ela é tamanha, que ninguém podia se conter. Então as lágrimas que vêm, o tremor do nosso corpo, o arrepiado que de vez em quando desce, é a presença do Senhor. Amém. Que inunda o nosso ser. Inexplicavelmente. A palavra do Senhor diz assim: era tão poderosa a virtude que Deus entregava, porque Ele estava presente, Ele era presente, Ele era o altar. E o Senhor diz assim: olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome. E é tão interessante isso, queridos, que Deus não estava dizendo que obrigatoriamente todos aqueles que chegassem eram povo dele, ou seria dele, mas assim, há um povo que se chama pelo meu nome. E quando este povo vier e me buscar a minha face aqui, estiver diante do altar, estiver na presença, na minha presença, diz a palavra do Senhor assim: se humilhando e buscando a minha face, se convertendo dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Promessa de Deus para um povo que se achegava para aquilo que era o clamor do coração de Deus. Deus estava levantando uma casa onde Ele poderia ter os filhos, aqueles que eram dele, o seu povo para lá iria. Então quero dizer para os amados, o desejo do coração de Deus era ter o seu povo sempre na presença dele. E sabe o que mais, queridos? Já pensaram os amados irmãos? Que só o fato de estar no templo,
Só o fato de estar na presença no altar geraria no meio do povo de Deus um espírito de fortaleza tão grande que não haveria mais enfermidade. Já pensaram nisso? Não haveria mais enfermidade sobre o povo. Aleluia. Não haveria mais enfermidade sobre o povo. A presença de Deus seria a cura constante para o seu povo. Meus amados irmãos, isso está escrito, os irmãos conhecem e sabem de cor, 2 Crônicas capítulo 7. Lá no último capítulo do livro de Crônicas, não precisam abrir ainda, está escrito assim. O Senhor Deus, no versículo 15 do último capítulo de 2 Crônicas, diz assim: o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Então vamos aqui rapidamente repensar esse versículo. Uma palavra monitorava o povo de Deus. Deus que entregava a palavra, ele se compadecia do seu povo e também da sua habitação. Por quê? Porque a habitação de Deus era o lugar onde a bênção do Senhor era entregue, era ministrada sobre o seu povo. Então, o mesmo compadecimento que Deus tinha com o seu povo, ele também tinha com o lugar da habitação dele.